E se a maior riqueza que alguém pudesse possuir não fosse ouro, mas sabedoria vinda do próprio Deus? A história do rei Salomão é uma das mais impactantes de toda a Bíblia quando falamos sobre decisões, propósito e consequências espirituais. Filho do rei Davi, ele não herdou apenas um trono, herdou a responsabilidade de liderar uma nação inteira sob os olhos de Deus. E logo no início do seu reinado, fez um pedido que mudaria tudo. Pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Esse pedido agradou ao Senhor e abriu portas para uma vida marcada por conhecimento, prosperidade e influência sem precedentes. Mas sua trajetória também revela um alerta poderoso. Receber sabedoria não é o mesmo que preservá-la. Salomão viveu honra, riqueza, fama e poder. Porém, suas próprias escolhas o levaram a momentos de queda espiritual. E ao final deste vídeo, eu quero saber de você, entre todos os ensinamentos de Salomão, qual deles mais tocou o seu coração hoje? Deixe aqui nos comentários, a sua participação pode ser bênção e direção para outras pessoas. Que, ao ouvirmos essas lições, o Senhor também derrame sabedoria sobre sua vida, guiando seus caminhos e sustentando suas decisões. Permaneça até o final desta mensagem e descubra 15 lições que carregam sabedoria para os seus dias. Vamos começar. Primeira lição: peça sabedoria e Deus acrescentará o que for necessário. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como honra, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. 1 Reis 3, 9 a 13. Salomão nos ensina que a prioridade do coração revela maturidade espiritual. Em vez de riquezas, poder ou longa vida, ele pediu sabedoria para servir melhor ao povo de Deus. Esse pedido agradou profundamente ao Senhor, porque estava alinhado com um propósito maior do que interesses pessoais. Deus não apenas concedeu discernimento extraordinário, mas acrescentou riquezas e honra que ele não havia solicitado. A lição é clara: quando buscamos primeiro aquilo que glorifica a Deus e abençoa outros, o Senhor supre também as demais necessidades. A sabedoria protege decisões, direciona caminhos e evita perdas que o dinheiro não pode reparar. Pedir sabedoria é reconhecer dependência de Deus. Hoje, essa lição nos convida a ajustar nossas orações, colocando propósito, serviço e temor do Senhor acima de desejos materiais, confiando que Ele sabe exatamente o que acrescentar no tempo certo. Segunda lição: a sabedoria atrai reconhecimento, e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis 3:28. O versículo descreve a reação nacional após o julgamento das duas mães. A expressão "todo o Israel ouviu" mostra que a decisão de Salomão se espalhou rapidamente, tornando-se conhecida em todo o reino. Isso indica que atos de justiça produzem impacto coletivo.
A frase "temeram ao rei" não aponta para medo opressor, mas para respeito reverente diante da autoridade legitimada por Deus. O motivo desse temor é revelado em seguida. Viram que havia nele a sabedoria de Deus. Ou seja, o povo discerniu que sua decisão não foi apenas humana, mas guiada divinamente. Por fim, o texto destaca o propósito dessa sabedoria: para fazer justiça. Isso mostra que o reconhecimento não veio de discursos, mas de ações justas. Quando a sabedoria de Deus se manifesta em decisões práticas, ela gera confiança, honra e estabilidade entre o povo. Terceira lição: quando o coração se afasta, a queda começa. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. 1 Reis 11, 1, 4. A queda de Salomão não aconteceu de forma repentina, mas começou com pequenas concessões que, ao longo do tempo, produziram grandes desvios. Sua fama, sabedoria e prosperidade não foram suficientes para proteger seu coração quando ele permitiu influências contrárias à vontade de Deus. O que começou como alianças e relacionamentos aparentemente políticos tornou-se porta aberta para a idolatria. Essa lição nos alerta que raramente alguém se afasta de Deus de uma só vez. O afastamento é gradual, silencioso e progressivo. Pequenas permissões hoje podem gerar grandes consequências amanhã. A fidelidade é preservada nas escolhas diárias, nos limites espirituais e na vigilância constante do coração. Sucesso exterior nunca deve substituir devoção interior. Quando protegemos nossa comunhão com Deus, preservamos também nosso destino. Permanecer fiel em detalhes é o que sustenta uma vida inteira de honra diante do Senhor. Quarta lição: há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Salomão nos ensina que a vida é governada por estações estabelecidas por Deus. Nem tudo acontece no momento que desejamos, porque cada propósito possui um tempo específico para nascer, crescer e se cumprir. Quando não discernimos esses ciclos, caímos em frustração, ansiedade e tentativas precipitadas de apressar processos que ainda não amadureceram. Este versículo revela que Deus trabalha em cronogramas perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. Há tempo de plantar, esperar e colher. E confundir essas fases gera desgaste desnecessário. A sabedoria está em alinhar o coração ao tempo de Deus, confiando que Ele faz tudo apropriado no momento certo. Discernir tempos protege decisões, preserva a paz e evita portas forçadas. Quando entendemos que cada fase tem propósito, aprendemos a descansar, a agir quando necessário e aguardar com fé até que o plano do Senhor se revele completo. Quinta lição: a ambição excessiva escraviza. Vi também que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 4, 4. Salomão observa que grande parte do esforço humano não nasce de propósito nobre, mas de comparação e inveja. O texto revela que muitas conquistas são movidas pelo desejo de superar outros e não de cumprir um chamado verdadeiro. Quando a ambição é alimentada por competição constante, ela deixa de ser saudável e se torna escravidão emocional.
A pessoa trabalha sem descanso, mas nunca encontra satisfação, porque sempre haverá alguém com mais. Por isso, o sábio chama isso de vaidade e aflição de espírito, um ciclo que consome energia sem produzir paz. Essa lição nos convida a examinar motivações. Estamos construindo por propósito ou por comparação? Deus nos chama a trabalhar com contentamento e gratidão, não por inveja. A ambição equilibrada edifica, mas quando excessiva, aprisiona a alma e rouba a alegria do que já foi conquistado. Sexta lição: a riqueza não satisfaz. Quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. Salomão expõe a ilusão de que a riqueza pode preencher o vazio do coração humano. O problema não está no dinheiro em si, mas no amor desordenado por ele. Quem coloca sua satisfação na abundância entra em um ciclo interminável de desejo, pois quanto mais possui, mais sente que precisa. A riqueza promete segurança e felicidade, mas não consegue oferecer paz interior duradoura. Por isso, o sábio chama essa busca de vaidade, algo que parece valioso, mas não sustenta a alma. Esta lição nos convida a rever prioridades. Recursos são úteis, mas não suficientes para dar sentido à vida. A verdadeira satisfação nasce de um coração alinhado com Deus. Quando o dinheiro ocupa o lugar de propósito, ele se torna um senhor exigente. Porém, quando está sob a direção de Deus, torna-se ferramenta de provisão, generosidade e equilíbrio. Sétima lição: o orgulho precede a ruína. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Salomão apresenta um princípio espiritual que se repete ao longo de toda a história humana. O orgulho abre caminho para a queda. A soberba cega o entendimento, faz a pessoa confiar excessivamente em si mesma e desprezar conselhos, limites e até a direção de Deus. Quando o coração se exalta, ele se distancia da humildade necessária para permanecer firme. Por isso, a ruína não chega de surpresa. Ela é precedida por atitudes, pensamentos e decisões marcadas pela altivez. Esta lição funciona como um alerta preventivo. Quanto mais alto alguém se coloca, maior é o risco de queda. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Manter o coração ensinável, dependente e vigilante é proteção espiritual. A verdadeira grandeza não está em se elevar, mas em permanecer humilde diante de Deus e das pessoas, preservando assim estabilidade e honra duradoura. Oitava lição: guarde o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Salomão ensina que o coração é o centro das decisões, emoções e direções da vida. Guardá-lo significa vigiar pensamentos, sentimentos, intenções e influências que permitimos entrar. Tudo o que fazemos, palavras, escolhas, reações, nasce primeiro no interior. Por isso, quando o coração é contaminado por mágoa, inveja, impureza ou incredulidade, toda a vida começa a refletir esse estado interno. As fontes da vida representam os fluxos que alimentam atitudes e caminhos. Se a fonte estiver limpa, a vida flui com paz e sabedoria. Se estiver corrompida, produz confusão e queda. Essa lição nos chama à vigilância espiritual diária, filtrar o que ouvimos, vemos e cultivamos dentro de nós. Deus deseja um coração protegido, sensível e alinhado com sua vontade, pois é dele que brota a direção que molda todo o destino da vida. Nona lição: confie em Deus, não em si.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Salomão ensina que a confiança plena deve estar no Senhor, não na limitada compreensão humana. Confiar de todo o coração implica entrega total. Decisões, planos e incertezas colocados nas mãos de Deus. Já não te estribes no teu próprio entendimento é um alerta contra a autossuficiência, que frequentemente leva a escolhas precipitadas. O versículo continua revelando a chave da direção divina. Reconhecer Deus em todos os caminhos, não apenas nos momentos difíceis. Isso significa buscar sua vontade nas pequenas e grandes decisões. A promessa é clara. Ele endireitará as veredas, ou seja, alinhará trajetórias, corrigirá rumos e abrirá portas certas. Essa lição nos convida a descansar na soberania de Deus. Quando confiamos mais na direção do céu do que na lógica da terra, caminhamos com segurança, mesmo sem entender todos os detalhes do percurso. 10ª lição: a língua pode curar ou ferir. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. O versículo revela que palavras não são apenas sons, são sementes. Cada frase liberada carrega potencial de gerar vida ou produzir morte emocional e espiritual. Conversas marcadas por crítica constante, julgamento e dureza criam ambientes pesados e relacionamentos frágeis. Por outro lado, palavras de encorajamento, perdão e verdade, dita com amor, fortalecem pessoas e constroem confiança. O texto também mostra que quem usa muito a língua acabará colhendo seus resultados, pois os frutos das palavras sempre retornam. Essa lição convida à vigilância interior. Controlar a língua começa no controle do coração. Quando emoções são tratadas diante de Deus, a fala se torna mais equilibrada. Usar a língua com sabedoria é exercer domínio próprio e refletir maturidade espiritual, transformando a comunicação diária em fonte de vida para todos ao redor. 11ª lição: amigos influenciam destinos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. As companhias exercem influência direta sobre pensamentos, escolhas e caminhos. O versículo mostra que a convivência constante molda atitudes e mentalidade. Andar com sábios não significa apenas proximidade física, mas exposição contínua a conselhos prudentes, exemplos equilibrados e valores sólidos. Com o tempo, essa convivência produz crescimento, maturidade e discernimento. Em contraste, a companhia de tolos conduz à destruição, porque normaliza imprudência, decisões precipitadas e afastamento de princípios. Destinos são construídos também pelos ambientes frequentados. Esta lição convida a avaliar relações com sabedoria, escolhendo conexões que impulsionem evolução espiritual e emocional. Deus usa pessoas para edificar, aconselhar e fortalecer jornadas. Cercar-se de quem teme ao Senhor e valoriza a verdade é proteção para o futuro, pois amizades certas não apenas acompanham, elas direcionam caminhos inteiros. 12ª lição: planejar é prudente. Os pensamentos do diligente conduzem à fartura, mas o que se apressa sempre acaba na falta. Provérbios 21, 5. O versículo destaca o contraste entre diligência e precipitação. Planejar envolve refletir, organizar passos e agir com constância, enquanto a pressa ignora processos e busca resultados imediatos.
A diligência mencionada no texto não é apenas esforço, mas esforço guiado por sabedoria e disciplina. Quem planeja, constrói bases sólidas, evita desperdícios e colhe frutos duradouros. Já a pressa costuma gerar decisões mal calculadas, perdas financeiras, frustrações e retrabalho. A falta, portanto, não surge apenas da escassez de recursos, mas da ausência de prudência no uso deles. Esta lição ensina que Deus honra o planejamento responsável, pois ele demonstra maturidade e boa administração do que foi confiado. Agir no tempo certo, com estratégia e paciência, produz abundância sustentável. A prudência protege o futuro e transforma esforços presentes em provisão estável ao longo do caminho. 13ª lição. O esforço traz recompensa. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14:23. Resultados consistentes nascem da prática, não apenas da intenção. O versículo mostra que qualquer tipo de trabalho, mesmo simples, gera algum tipo de ganho, aprendizado, experiência, provisão ou crescimento. Já o excesso de palavras sem ação revela ilusão produtiva, onde a pessoa sente que está avançando, mas na prática permanece parada. Sonhos não se materializam apenas com declarações, mas com disciplina aplicada no dia a dia. A pobreza mencionada não se limita ao dinheiro, mas inclui estagnação, oportunidades perdidas e falta de progresso. Esta lição reforça que agir, ainda que lentamente, é mais produtivo do que planejar indefinidamente. Deus abençoa mãos que trabalham, não apenas bocas que prometem. O esforço contínuo constrói caminhos sólidos e transforma projetos em conquistas reais ao longo do tempo. 14ª lição. Ouvir é sinal de sabedoria. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. A forma como alguém escuta revela o nível de sua maturidade. Responder antes de ouvir demonstra ansiedade por se posicionar, não interesse em compreender. O versículo mostra que essa atitude é tolice, porque ignora informações essenciais que poderiam mudar totalmente a resposta. Muitas discussões, decisões erradas e rupturas acontecem justamente por falta de escuta verdadeira. Ouvir é um ato de honra. Honra a fala do outro e honra a busca pela verdade. Quando a pessoa se dispõe a ouvir por completo, ela responde com mais equilíbrio, justiça e sensibilidade. A vergonha mencionada no texto surge quando a precipitação expõe a falta de discernimento. Esta lição nos lembra que sabedoria não está em falar muito, mas em saber quando falar. A escuta atenta constrói pontes, evita conflitos e transforma a comunicação em instrumento de paz e entendimento. 15ª lição. O propósito final da vida. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13. Depois de examinar riquezas, prazeres, conquistas e sabedoria humana, a conclusão apresentada aponta para aquilo que realmente dá sentido à existência. O temor de Deus não representa medo, mas reverência, reconhecimento de sua soberania e submissão à sua vontade. Guardar os mandamentos revela uma vida prática alinhada com essa reverência interior. O versículo mostra que o propósito humano não está apenas em realizar, acumular ou experimentar, mas em viver de forma que honre ao Criador. Tudo o mais é transitório. Somente a vida vivida diante de Deus possui valor eterno. Esta lição resume a essência da jornada humana: viver com consciência espiritual, responsabilidade moral e obediência contínua. Quando o coração teme a Deus,
As escolhas se alinham, os caminhos se ajustam e a existência ganha direção clara, firme e eterna diante do Senhor. Chegamos ao final desta jornada de sabedoria, olhando para uma verdade profunda. Conhecimento pode ser adquirido, mas sabedoria verdadeira vem de Deus. A história de Salomão nos fez refletir sobre escolhas, prioridades e direções que moldam toda uma vida. Vimos que pedir sabedoria abre portas, mas preservá-la exige vigilância constante do coração. Observamos que riqueza não satisfaz, que o orgulho precede a queda e que o temor do Senhor continua sendo o fundamento mais seguro para qualquer existência. Cada lição apresentada é como uma luz acesa no caminho. Algumas nos alertam, outras nos corrigem e muitas nos encorajam a permanecer firmes. A sabedoria bíblica não é teórica, ela é prática, viva e aplicável às decisões mais simples do dia a dia. Que essas verdades não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em direção para seus passos. Que Deus te conceda discernimento nas escolhas, prudência nas decisões e paz em cada estação da vida. Que o Senhor fortaleça sua fé, acalme seu coração e conduza cada um dos seus caminhos com graça e sabedoria. Permaneça debaixo da presença dele, e você sempre encontrará luz para prosseguir. Gratidão por caminhar conosco até aqui. Que o Senhor derrame bênçãos sobre sua vida, guarde seu coração e te conduza em sabedoria todos os dias. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.